Eu sou extremamente grato a Deus pela mãe que Ele escolheu para mim. Poucas aulas que eu tive no seminário chegaram perto das lições bíblicas e teológicas que a minha mãe me ensinou e me ensina até hoje. Ela tem a coragem e a valentia de Davi, mas também perde a cabeça fácil, igual Golias. Ela é ousada e assim, impetuosa, igual o apóstolo Pedro, e é graciosa como o bom samaritano. Eu sou muito grato a Deus pela vida da minha mãe, porque foi através do jeitinho ledinha de ser, que ela numa tacada só, numa decisão só, colocou a família inteira numa igreja protestante. Vejo como a leitura bíblica é importante. A minha mãe começou a ler a Bíblia sozinha, sem nenhum acompanhamento, sem nenhuma instrução, não tinha pastores para tirar dúvida dela, não, ela começou a ler a Bíblia sozinha, e isso resultou na conversão dela, na conversão da minha irmã, na minha conversão e na conversão do meu pai. Ela foi usada por Deus para me dar a luz 2 vezes, que bênção, aleluia. E aí, depois da minha conversão, lá pelos 18 anos, eu tive mais certeza ainda do amor de Deus por mim, porque Deus separou a Deisilane para ser minha amiga, minha namorada, minha esposa, mãe dos meus filhos, né, do Rafael e Danilo. Então eu tive assim, plena certeza que Deus decidiu me amar antes da fundação do mundo. E aí, para completar a sequência de bênçãos, eu soube que Jesus me predestinou mais uma vez a pregar no domingo de Dia das Mães. Estou eu aqui, domingo de Dia das Mães, para pregar, né, bênção pura. Teve um ano, no Dia das Mães, que eu preguei sobre o testemunho e a vida de Maria, mãe do nosso Senhor. No ano passado, eu preguei sobre a esposa e mãe maravilhosa, eternizada pelo Provérbio 31. E hoje o meu desejo é meditarmos no testemunho de uma mãe intercessora. Uma mãe que enfrentou vários obstáculos por amor à sua filha. Uma mãe com uma fé exemplar. Guarde isso. No texto que a gente vai ler, vamos extrair algumas lições que nos ajudarão muito no nosso relacionamento com o nosso Senhor Jesus e no nosso relacionamento uns com os outros. Uma mãe intercessora. Vamos à leitura, Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Acompanhe comigo. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém, amém, aleluia. O que está acontecendo aqui? Jesus inicia o capítulo 15 travando uma discussão com os fariseus, com os mestres da lei, com as pessoas que se diziam entendidas das palavras, das escrituras. Jesus inicia uma discussão com esses homens sobre a questão da pureza, impureza, coisa que contamina, coisa que não contamina o homem, as impurezas que saem do coração do homem. Jesus está discutindo com esses religiosos a esse respeito, mostrando para esses religiosos como isso atrapalha a relação deles com Deus. No desenrolar dessa discussão, os próprios discípulos de Jesus ficam sem entender muito bem aonde Jesus estava querendo chegar com aquela conversa toda. E aí, quando termina o embate, a argumentação de Jesus com aqueles homens, Jesus leva os seus discípulos para essa região de Tiro e Sidom. Jesus caminha a pé mais de 100 quilômetros para uma região que os judeus não frequentavam. Essa era uma região que fazia parte da Síria,
uma nação que no passado tinha dado muito trabalho para o povo de Israel, uma nação onde eles travaram conflitos bélicos, uma nação que perturbou muito Israel. Então, majoritariamente, aquela região era ocupada por pessoas não judeus, por gentios, pessoas que não tinham nenhuma ligação com a religião judaica e com o povo judeu. Então, por isso que naquela época, os contemporâneos de Jesus desprezavam as pessoas que viviam ali. E, curiosamente, Jesus sai de um embate com os judeus e leva os seus discípulos para essa região. E assim que corre a notícia que Jesus estava naquela área, a gente vê uma mãe aflita que corre até ele, vai até ele, é o versículo que nós lemos, versículo 22. Uma mulher cananeia, Mateus faz questão de frisar que não era uma judia, não era uma mulher descendente do povo judeu, uma mulher cananeia, natural dali, natural daquela região, veio até Jesus gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Aí aqui eu faço minha primeira consideração, primeira anotação que eu vejo no texto. Uma mãe intercessora discerne com clareza a situação em que seus filhos se encontram. Uma mãe intercessora discerne com clareza a situação em que seus filhos se encontram. Uma mãe que ama e zela pelos seus tem pleno discernimento, tem pleno entendimento de como as coisas estão dentro da sua casa, principalmente no que diz respeito aos seus filhos. O apóstolo João, uma das suas primeiras epístolas, ele afirma que não existe alegria maior que saber que os nossos filhos estão andando nos caminhos do Senhor. O movimento contrário também emociona os pais. Não existe tristeza maior que saber que os nossos filhos ainda não estão andando nos caminhos do Senhor. Essa mãe sabia que a sua filha estava enfrentando um inimigo terrível, uma situação terrível, uma situação inimaginável. Você já viu alguém possuído por um demônio? Você consegue imaginar o que é ver o seu próprio filho possuído por um espírito imundo? Aquela mãe estava terrivelmente aflita. Mas quando ela soube que Jesus estava ali por perto, ela teve pleno entendimento. Jesus pode e vai libertar minha filha. Só Jesus consegue fazer isso. Ela vai até ele, ela vai interceder por sua filha. A sua filha estava vivendo um momento que nem orar por si mesma ela conseguia orar, interceder por ela mesma ela não conseguia fazer. E essa mãe vai e intercede por alguém que não tinha a menor condição de interceder por si mesmo. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha, ela dá clareza para Jesus. Minha filha está possuída por um espírito imundo. A gente não pode dar aos nossos filhos a vida eterna, mas a gente pode falar dos nossos filhos para o Deus da vida eterna e pedir para que Ele converta o coração dos nossos filhos, para que Ele salve, para que Ele mude a eternidade dos nossos filhos. Isso a gente pode fazer. A história conta que a mãe do grande teólogo Agostinho de Hipona, popularmente conhecido como São Agostinho, a mãe dele orou pela conversão dele por mais de 30 anos. Eu não sei se a mãe de Agostinho conseguiu testemunhar da conversão do seu filho, mas o que eu sei é que até hoje, por causa da conversão de Agostinho, toda a cristandade é abençoada até hoje. Deus usa a vida, o testemunho, o trabalho, a obra de São Agostinho, até os dias de hoje, para abençoar a cristandade. Uma mãe que orou pela conversão do seu filho mais de 30 anos. Uma mãe intercessora não desiste. Uma mãe intercessora não cansa. Uma mãe intercessora está disposta a enfrentar qualquer obstáculo por amor aos seus filhos. Essa é a segunda consideração que eu vejo no texto, que eu olho aqui no texto. Uma mãe intercessora está disposta a enfrentar qualquer obstáculo. Uma mãe intercessora está disposta a enfrentar qualquer obstáculo. Antes mesmo de sair da sua casa para se encontrar com Jesus, essa mãe já estava enfrentando uma luta terrível. Não sei se você consegue imaginar, ela estava dentro de casa, tendo plena consciência de que Satanás era seu inimigo, estava infernizando a sua casa, a sua vida, a vida da sua filha. E eu tenho certeza que ao se arrumar, ao se preparar para ir ao encontro de Jesus,
essa mãe com certeza se lembrou de mais dois obstáculos: a sua nacionalidade e a sua sexualidade. Ela sabia que os judeus não falavam com as pessoas daquela região. Muito mais ela sendo mulher, um homem judeu, Jesus era homem, era judeu, não teria nenhum tipo de contato com ela, não travaria nenhum tipo de diálogo com ela. Para a nossa cultura, para o nosso momento histórico que a gente vive, é difícil a gente imaginar isso. Naquela época era algo absolutamente comum e um ponto fechado. Ninguém ia entrar, nenhum homem judeu ia trocar algum tipo de diálogo com aquela mulher. Então, antes mesmo dela sair de casa, ela já tinha mais dois obstáculos ali para enfrentar. Ela era uma mulher cirofenícia, cananeia, e Jesus um homem judeu. Ela sabia que por causa disso, Jesus não deveria nem trocar uma ideia com ela. Quanto mais conversar, quanto mais atender a sua intercessão. Mas ela é uma mãe intercessora. Nenhum obstáculo é grande demais para ela. Ela está determinada, ela vai até ele. Ela encontra, ou ela expõe o problema, e Jesus não fala nada. Versículo 23. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Jesus ficou em silêncio. Que situação. Agora parecia que o próprio Jesus tinha se transformado num obstáculo. E o quadro ainda fica pior. Versículo 23, continua. Então, seus discípulos, aqueles 12 homens que se diziam imitadores de Cristo, se aproximam de Jesus e pedem: mande-a embora. Ela está irritando a gente, ela está incomodando a gente, está gritando aqui. Manda essa mulher embora, Jesus. Os discípulos não pediram pela cura. Os discípulos não se compadeceram daquela mãe, daquela situação. Não agiram com misericórdia para com aquela mãe. Aqueles 12 homens que se diziam seguidores, imitadores do Filho do Deus vivo, desprezaram aquela mulher em vez de ajudá-la. E ainda tiveram a insensatez, a crueldade de pedir para Jesus mandar ela embora. Afinal, ela não era judia, ela não era uma pessoa pura, ela não era de uma raça pura como eles. O que eu e você faríamos numa situação dessa? Se isso estivesse acontecendo com a gente, se chegasse até esse momento aqui da história, o que eu e você faríamos? Qual seria a nossa reação? Aparentemente estava tudo dando errado. Mas ela não desistiu, ela não murmurou, ela não blasfemou, ela perseverou, ela se humilhou e até humildemente contra-argumentou com Jesus. Quando Jesus começa a explicar o motivo do seu silêncio, versículo 24, ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Ele estava confirmando o que as profecias sempre falaram a seu respeito. Jesus foi enviado para trazer salvação, para restauração do povo de Israel com seu Deus. E aí, versículo 25, a mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Meu irmão, qual seria a sua reação se ouvisse isso do seu líder de célula, do seu supervisor, ou do seu pastor? Por muito menos, eu sei que tem gente que sairia chutando balde, chutando o líder, chutando o supervisor, chutando o pastor, e ia mudar de igreja. Mas aquela mãe ouviu isso de Jesus. Não foi nem dos discípulos, ela ouviu isso de Jesus. E aí o que ela faz? Ela não desiste, ela não esmorece, ela não murmura, ela não blasfema. Diante dessa adversidade dura, com certeza ela devia fazer parte de algum grupo do Desperta Déboras lá na região Ciro-Fenícia lá. Com certeza alguma mulher com espírito de fatinha discipulava essa cananeia aqui. É um exemplo, uma fé maravilhosa. E aí, longe de ficar magoada, ela converte o desalento em otimismo. Olha o que ela fala no versículo 27. Disse ela, porém: sim, Senhor, você tem razão. Isso tudo que o Senhor está falando é verdade. Não vou discutir isso. Mas até os cachorrinhos
até quem não tem nada a ver com a história, com a sua história messiânica, com o cumprimento dessas profecias, até essas pessoas comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, irmãos, preste atenção, Jesus não estava sendo cruel com aquela mulher. A aparente dureza e insensibilidade de Jesus tinha uma intencionalidade pedagógica, didática. Jesus não estava ali rejeitando aquela mãe, mas sim criando um ambiente ímpar, singular, para chamar a atenção de seus discípulos, para chamar a atenção dos seus discípulos até hoje. Jesus estava mostrando para aqueles homens como era a fé daquela mulher. Jesus estava aproveitando aquele ambiente para mostrar para todo mundo que Deus sempre está disponível para todo aquele que o buscar de todo o coração. Amém? Independentemente se é um judeu, se é uma mulher cananeia ou se é uma mãe brasileira, Deus está sempre disposto, de braço aberto, para receber aquele que o buscar de todo o coração. Vocês me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. No versículo 28, então, Jesus elogia aquela mãe. Versículo 28, Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Aleluia. Essa mãe não apenas teve o seu pedido atendido, mas ela também teve a sua fé exaltada. A palavra de Deus registra isso como um testemunho perpétuo para a gente, para toda a cristandade tomar conhecimento disso. Essa é a terceira consideração que eu faço observando o texto. Uma mãe intercessora tem a sua fé honrada por Deus. Uma mãe intercessora tem a sua fé exaltada, elogiada, honrada por Deus. Como o nosso Deus é gracioso. A fé que essa mãe investiu em Jesus honrou a Deus. E Deus graciosamente honrou aquela mãe. E tornou o seu testemunho perpétuo para todas as gerações. O que Jesus fala? Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. A fé da filha não foi medida. A fé daquela menina que estava passando por aquela situação terrível não foi medida. Mas a fé daquela mãe foi medida e elogiada por Jesus. Jesus falou: a sua fé é grande. Na verdade, a expressão ainda é maior. Como é grande a sua fé? Aqui nesse momento eu me lembro da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, está ali a passagem para você anotar, depois ler na sua casa. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Você crê no Senhor? Você crê que Ele está aqui essa noite, esse momento? Amém? Vamos às aplicações, que Ele nos ajude a colocarmos em prática essas verdades. Primeira aplicação: nunca desista dos seus filhos. Amém? Nunca desista dos seus filhos. Você, pai, mãe, Deus não te deu filhos para eles viverem como marionetes de Satanás. E para você que ainda não tem filhos, não desista do seu amigo de oração. Não desista daquela pessoa que você ama e que você quer vê-la andando com Jesus. Ore por ele, interceda por ele. Não desista até você ver as pessoas que você ama amando a Jesus. Amém? Não desista. Não desista. Mesmo quando a gente não puder mais falar de Jesus para essas pessoas, ainda assim será possível falar dos nossos filhos e dessas pessoas para Jesus. Mesmo quando você não conseguir mais falar de Deus, do amor de Deus para essas pessoas, ainda assim é possível você falar para Jesus dos seus filhos, fala para Jesus dessas pessoas. Então não desista dos seus. Segunda aplicação: cuidado com o sofrimento do seu próximo. Cuidado com o sofrimento das pessoas, cuidado com o que as pessoas perto de vocês estão passando. Irmãos, o que aqueles 12 discípulos fizeram com aquela mulher, com aquela mãe, nós também aqui corremos o risco de fazer. Algo semelhante ou ainda pior. Não despreze o aflito. Às vezes a pessoa está sofrendo tanto, está perto da gente e não consegue nem expressar a aflição que ela está vivendo, não consegue nem pedir socorro. Esteja sempre atento ao que está acontecendo com as pessoas à sua volta, amém? Esteja sempre atento.
Esse cuidado honra o Senhor. No Evangelho do nosso Senhor Jesus, escrito por Lucas, no capítulo 10, Jesus conta a parábola do bom samaritano. Vocês lembram dessa parábola? O bom samaritano parou tudo, ele vinha na caminhada dele, ele vinha no propósito, no rumo dele, na estrada dele, ele para tudo para ajudar um necessitado, para ajudar um aflito, uma pessoa que ele nem conhecia, que ele não tinha a menor ideia de quem era. O bom samaritano para tudo, tira dinheiro do bolso, investe na vida daquela pessoa. Mas nada o impediu de amar o seu próximo, de cuidar do seu próximo. Uma das partes principais da missão que Jesus nos deu é amarmos o quê? O nosso próximo como a nós mesmos. Isso é parte fundamental do cristianismo, do que diz respeito a sermos imitadores de Jesus. É fazer o bem a quem Deus colocou perto da gente. Naquela época as pessoas começaram a perguntar, mas quem é meu próximo? Quem é o seu próximo? É quem estiver perto de você, você tiver plena consciência de que precisa da tua ajuda. Você não precisa ficar elucubrando. Está perto de você, está aflito, está necessitado, esse é o próximo que você tem que amar agora. Por isso, muito cuidado com o sofrimento das pessoas, amém? Cuidado com o olhar, às vezes, de um irmão na célula, que você percebe, não tá bem, tem alguma coisa que não está legal, tem alguma coisa que não está acontecendo bem, o semblante da pessoa mudou. Então, seja amoroso, seja gracioso, seja atencioso. Terceira aplicação. Conte para Jesus o que aflige o seu coração. Conte para Jesus o que aflige o seu coração. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 7, diz: lancemos sobre Deus todas as nossas ansiedades. Lancem sobre Deus toda a sua ansiedade. A mãe do texto que lemos correu para Jesus, ela lançou sobre Jesus tudo o que a afligia. Ela abriu o coração, ela contou tudo. Ela também o adorou e humildemente rogou pelo socorro, pelo milagre, que ela sabia que só Jesus podia conceder. Se hoje à noite algo perturba o seu coração, a sua paz, se hoje à noite você precisa de uma intervenção miraculosa da parte do Senhor, ou na vida de alguém que você ama, saiba que o mesmo Jesus que abençoou essa mulher, ele está aqui hoje à noite. A Bíblia me garante que esse mesmo Jesus está passeando no meio da sua igreja. Esse mesmo Deus, com toda a sua autoridade e poder, é um Deus vivo, amoroso, continua gracioso, e está aqui nesse momento, meu irmão. Ele está recolhendo todas as nossas lágrimas. Então apresenta para Ele agora o seu clamor. Apresenta para Ele agora o que está afligindo o seu coração. Abre a sua alma para Ele. Você crê em Jesus? Você crê que Ele existe? Você crê que Ele tem poder para ricamente te abençoar essa noite? Então busque-o de todo o coração, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. A mãe do texto que nós lemos voltou para sua casa em paz, abençoada. Quando ela chegou em casa, ela encontrou a sua filha abraçada pela graça de Deus. Como que você deseja voltar para sua casa hoje à noite? Como você deseja voltar para sua casa hoje à noite? Que Jesus conceda um presente especial para todas as mães da Oceânica, amém? Eu acredito que ser mãe já é desfrutar de uma bênção imensurável, mas o Jesus que nós adoramos é um Deus que promete novidades de vida, é um Deus que promete vida em abundância. Então, mãe, que o Senhor te surpreenda e atenda todas as suas orações, amém? E para toda a igreja amada, o que eu desejo é que o Espírito Santo nos ajude a glorificarmos ao Senhor Jesus com a humildade, com o amor, com a perseverança, com a ousadia dessa mãe intercessora, que teve a sua fé elogiada por Jesus. Que seja assim também na nossa vida, amém? Vamos orar? Jesus querido, fortaleça a nossa fé, Senhor. Queremos te honrar, Senhor, em todas as situações, Senhor. Senhor Jesus, mais uma vez eu te peço, abençoe as mães aqui presentes, Senhor. Traga os nossos filhos e filhas que ainda não te conhecem para perto do Senhor. Por favor, Pai. Muda a história deles, Senhor.
livra-os do mal, Senhor. E usa, Senhor, as dificuldades da vida para amadurecer a nossa fé, Senhor. Queremos ter uma fé que te agrade, que glorifique o seu nome. Aplica a sua palavra em nossos corações, Senhor. Te rogamos isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém.